Fala galera, eu sou o Moa e tivemos aí nesse final de semana o sexto GP do ano, GP de Mônaco, um dos GPs, uma das corridas mais históricas e clássicas do mundo do automobilismo, mais especificamente da Fórmula 1. E foi uma, já adianto, foi uma corrida muito legal e olha só, corrida legal em Mônaco. Mas a gente vai explicar, vamos falar como que foi esse GP em Mônaco, então bora lá. E como a gente falou, né, GP de Mônaco finalizado, 78 voltas completadas nesse GP de Mônaco. GP de Mônaco que costuma ser a mimir, né, bastante a mimir, por quê? Porque a gente sabe que o GP de Mônaco é um GP muito clássico na história da Fórmula 1, um dos primeiros GPs que foram criados e no mundo do automobilismo. Só que o GP de Mônaco é um GP na rua, né, um GP de corrida na rua. E ele não é, vamos dizer assim, não tem uma largura tão grande que comporte esses carros novos da Fórmula 1. Os carros de antigamente, que eram menores lateralmente e na sua longitude ali, vamos dizer assim, de comprimento, aí a gente tinha ultrapassagem, era mais emocionante. Agora com esses carros gigantes da Fórmula 1, é muito difícil ultrapassar. Mas é muito difícil, e por ser uma prova de rua, o muro está muito perto. Então se você tenta uma ultrapassagem e não consegue, a chance de dar merda é gigantesca. Tanto que teve algumas coisas que aconteceram aí nesse GP e a gente vai comentar. E vamos, antes de falar do GP, já falar do pré-GP. Porque o nosso Brazuca, o menino Ney, menino Neymar, estava lá em Mônaco para assistir esse GP. E estava com o, acho que é o Tom Holland, acho que é assim que fala o nome dele, Tom Holland, que é um dos atores que fez aí o Homem-Aranha, um dos mais recentes aí. Inclusive ele, esse ator, deu a bandeirada quadriculada, agitou a bandeira quadriculada no final da prova, lá no finalzinho. Mas, coisas de celebridade já ditas, né? Vamos começar falando do GP. Já começamos o GP com o que a gente falou lá no episódio do Quali, né? Com o Leclerc largando em sexto. Leclerc se classificou na terceira colocação no Quali, mas ele tomou uma punição por ter atrapalhado o Lando Norris no finalzinho do Quali ali lá em Mônaco. Recebeu três posições de punição e largou lá em sexto. Antes da gente começar o GP, já vimos algumas coisas, né? Max Verstappen, Ocon e Hamilton com pneus médios dos carros que largavam ali na frente. E todo o resto dos 10 primeiros colocados de pneus duros. Então, ó, estratégias diferentes a gente já viu nos 10 primeiros. O que é muito bom, né? Porque se os 10 primeiros tem quase metade ali, né? 3 carros com uma estratégia e 7 com outra, já deu uma pitada ali pra gente que, ó, eles vão parar no box em momentos diferentes. Pode rolar as nuvens estão aparecendo, pode rolar uma chuva para dar uma pimentada na corrida. Isso é bom, porque se os 10 primeiros largassem com o mesmo pneu, pô, eles iam parar ao mesmo tempo, a chance de ter uma emoção ia ser muito baixa. Então bora lá, largada em Mônaco. E na largada, no pelotão da frente ali, nos 10 primeiros, nada aconteceu. Verstappen em primeiro, em segundo o jovem Alonso, o Ocon em terceiro, e tudo foi do jeito que largou, né? Tudo foi no grid ali, respeitou o grid de largada. Nada muito diferente aconteceu. Mas a galera lá do fundão começou com uma doideira, viu? Stroll bate no muro e bate na galera da frente. Aí o Logan Sargent bate também. Aí o Hülkenberg mete o louco e tenta um dive bomb. Que é isso, né? Você que joga o jogo Fórmula 1, né, ou 2022, ou que vai lançar já 2023, você que joga no seu videogame o jogo da Fórmula 1, você sabe que tem um recurso lá que chama flashback. E o flashback é maravilhoso, né? Porque a gente pode largar, ir como um doido pra cima do carro da frente, e aí se o nosso carro quebrar, se der errado, apertamos ali o botão aí quadrado, ou aquele do PlayStation 5, aquele botão do meio, para cada console é um botão, você aperta o botão de flashback e volta ao momento que você quer e tenta de novo de um outro jeito. Isso é maravilhoso, né? Porque você pode tentar aquele mergulho feito um maluco e aí depois você volta como se nada tivesse acontecido. O problema é que na Fórmula 1 não tem o botão de flashback, não tem esse botão para voltar. E o Hülkenberg meteu o louco para cima do Sargent ali, enfiou o carro no meio de uma curva ali, que às vezes é o único jeito de ultrapassar em Mônaco, né? E, meu, foi uma... Ou seja,
O pelotão dos 10 para trás, dos 10 últimos, foi uma loucura essa primeira e segunda volta. E o Pérez, que largou de último, ficou quietinho. Você vendo os vídeos dessa última volta e você assistindo a corrida, o Pérez ficou bem na maciota ali em último. Ele não tentou atacar quase que ninguém. Por quê? Porque ele viu que a galera tava toda se batendo. Ele pensou, meu, se eu vim pra cá e eu for tentar enfiar essa galera maluca aqui, vai bater no meu carro. Então eu vou ficar de boa aqui atrás, só vendo eles se baterem. E logo na segunda volta, Pérez já foi pro seu primeiro dos 80 pitstops que ele faria nessa corrida. Pérez, que largou de pneu médio, já foi trocar na segunda volta pro pneu duro, já que ele tava em último, né? E aí, talvez a estratégia do Pérez foi, vou trocar pro pneu duro e vou tentar levar talvez até o máximo que eu conseguir no final, tentar ganhar posições, vai que tem uma bandeira vermelha, um safety car, lá no final da corrida, porque aí, vocês sabem da regra da Fórmula 1, né? Todos os GPs, os carros têm que trocar de pneu para um composto diferente, pelo menos uma vez. Então, o Pérez parando na volta 2 com todo mundo se batendo ali na frente, ele já garantiu a troca dele. Ele poderia não parar mais nenhuma vez até o final da corrida. Talvez com uma estratégia de bandeira vermelha, alguma coisa assim, porque ele achou que ia acontecer, né? Essa galera toda se batendo, ele deve ter olhado e falar, meu, uma hora um carro vai vir aqui, vai ter um safety car, uma bandeira vermelha, e aí eu vou levar vantagem, porque eu já parei. Depois disso, a gente teve o Russell investigado por parada errada no colchete. Lá na largada, voltou esse tema do colchete, né? Mesmo eles tendo deixado mais largo, voltou esse tema. Russell investigado e poderia tomar 5 segundos por causa disso. Depois o Hülkenberg tomou 5 segundos. Lembra daquela loucura lá que a gente falou da primeira volta? Que ele enfiou o carro na frente ali do Sargent? Óbvio que ele ia tomar 5 segundos, maluco. Queria um botão de flashback o Hülkenberg. E depois disso ficou meio que a mimir a corrida por uns momentos, né? A gente teve uma cena muito engraçada que eu vou colocar aqui na tela, que era o Max Verstappen em primeiro, muito na frente. Depois, uma boa distância até o segundo colocado, que era o Alonso. E uma boa distância até o terceiro colocado, que era o Ocon. E do Ocon para trás, do terceiro colocado Ocon até o 20º, tava todo mundo quase que colado. E aí foi muito engraçado, né? Porque deu para ver a diferença da Red Bull, da Aston Martin, e como o Ocon não tá no nível desses dois carros. Não o Ocon em si, mas o carro da Alpine. Porque ele tava segurando todo o pelotão para trás. Na volta 11, o Sainz meteu o louco. Meteu o louco. O Sainz estava na quarta colocação. De repente, e aí em terceiro tava o Ocon. O Sainz estava em quarto, o Ocon em terceiro. Lembra que o Ocon, a gente acabou de falar que estava segurando todo mundo? O Sainz estava louco para passar o Ocon, mas louco. Só que aí, lembra que a gente falou no começo do episódio? Mônaco. Você vai tentar uma ultrapassagem. Se você errar, é 880. Ou você ultrapassa, ou você quebra o carro às vezes. Foi o que aconteceu com o Sainz. Ele tava tão com sangue no olho ali de ultrapassar o Ocon, que na saída do túnel, vocês sabem, na saída do túnel de Mônaco, tem uma curva muito fechada para a esquerda e depois para a direita de novo, para as próximas curvas. O Sainz meteu o louco de novo. Foi quase do Hülkenberg, o dive bomb ali. Ele tentou enfiar o carro onde não dava para enfiar. Não dava para colocar o carro ali. Ele foi tentar ultrapassar o Ocon na saída do túnel na primeira curva para a esquerda. Não conseguiu, obviamente, porque é quase impossível. É muito... Para você ultrapassar nessa curva, você já tem que sair do túnel com o carro lado a lado, quase. Ele não conseguiu e aí ele teve que frear, porque senão ia bater. Nessa freada para bater, o Ocon foi fazer a curva normal dele. E aí o Sainz teve a parte da asa do lado esquerdo, a asa frontal, e ela tem duas aletas assim para cima. Essa aleta do lado esquerdo quebrou. E aí saiu caro, viu, essa tentativa do Sainz, porque aí ele ficou atrás, o Ocon se distanciou um pouco dele e já era, né? A Ferrari analisou as próximas voltas do Sainz e viram que não precisava parar para trocar asa. Então o Sainz continuou na pista com essa asa quebrada, né? Porque ela ficou balançando um pouco. Se ficasse balançando, ele tinha que ir pro box, obrigado, mas ela caiu. Então, tipo, não gerava nenhum perigo do carro ali dele. Então ele ficou sem esse pedaço, essa parte que sobe assim da asa. E aí a corrida continuou normal, mas
o Sainz meteu o louco. Depois, vamos atualizando, né? Na volta 22 da 78, Max já estava 9 segundos e meio lá em primeiro lugar, 9 segundos e meio do Alonso. E o Alonso já estava 16 segundos do Ocon. Gente, tava, ó, pros dois a corrida tava tranquilíssima. Depois a gente teve um detalhe nas voltas 23 e 28, a Ferrari metendo louco no rádio, blefando ali. E o que aconteceu? Nessas duas voltas, o engenheiro do Sainz mandou um rádio ali para ele falando: Sainz, para nessa volta pra gente, quando sair do box, ultrapassar o Ocon, que tá em terceiro e não sei o que lá. Aí a gente ficou olhando assim, até na transmissão brasileira eles falaram: gente, como assim a equipe fala pro piloto ir pro box e fala no rádio também a estratégia deles? Isso não é muito comum. Ninguém faria isso. Só chamaria pro box. E aí a gente ficou assim, meu, será que a Ferrari tá dando um migué? Porque é claro, um migué isso, né? Falando o que vai fazer pra ver se a Alpine se movimenta e como o Ocon tá na frente, eles param antes do Sainz. Que joguinho, né? Ô Ferrari, que joguinho, nada a ver. Obviamente não deu certo, né? O povo é ligeiro, obviamente não deu certo. O Sainz era um blefe, né? Não foi pro box. O Ocon também não foi, continuou do mesmo jeito. E aí, na volta 31, gente, não tinha chegado nem na metade da corrida. Sabe o que aconteceu? Max Verstappen, que tava voando lá na frente, dá uma volta no Sérgio Pérez. Oh, meu Deus, imagina a fase, o que o Pérez não viu isso? Seu companheiro de equipe dando uma volta em cima de você. Que fase. E aí, na volta seguinte, volta 32, Lewis Hamilton, não Max Verstappen, Lewis Hamilton vai pro box e começa os pilotos que vão pro box aí. Depois disso, um monte de gente começou a ir pro box, né? O Ocon finalmente foi pro box, a Alpine mandou mal no pit stop do Ocon, mas mesmo assim ele voltou e manteve a posição dele. Carlos Sainz foi pro box e não trocou a asa. Lembra aquele toque com o Ocon que a gente tinha comentado? A Ferrari não trocou a asa dele, porque ele não estava perdendo muito assim. Como o Mônaco não tem tantas retas assim, que aí perderia na questão aerodinâmica dessa aleta da asa ali frontal, então a Ferrari decidiu não trocar, porque perderia muito mais tempo trocando essa asa e não daria para recuperar dentro da pista. Então não trocaram. E depois a estratégia do Pérez foi por água abaixo, porque na volta 35, 36 mais ou menos, ele teve um toque com o Hülkenberg e quebrou a asa frontal dele. Lembra aquela estratégia do Pérez que a gente falou de ter parado na segunda volta, botado o pneu duro e ir até o final? Nesse momento foi por água abaixo, porque nesse toque ele teve que ir pro box trocar a asa, porque aí danificou real mesmo, não foi igual a do Sainz. Então na volta 36 ele foi pro box e aí, meu, honestamente, nesse momento já era a corrida pro Pérez. Depois na volta 48 o Gasly foi pro box e na volta 51 os pilotos começam a discutir, principalmente os que largaram com pneus duros, começam a discutir a ida para o box. Por quê? As equipes, né, e a transmissão começou a falar que na volta 60 começaria a chover. As nuvens já estavam se formando ali, começaria a chover. E aí o pessoal ficou falando, meu, a gente tá com pneu duro, vamos ficar e vamos parar só para colocar talvez um pneu intermediário quando começar a chover. E o mais incrível era que o Max Verstappen ainda estava na pista. E o Verstappen largou de pneu médio, que é um pneu que desgasta muito mais rápido que o pneu duro. E ele estava na pista, em primeiro lugar, e com uns bons segundos de diferença para o Alonso, viu? O Alonso não estava encostando muito nele, não. E antes da gente falar da parte mais importante, que mudou provavelmente o direcionamento desse GP, eu vou pedir para você dar um like. Dê um like nesse episódio se você estiver gostando, obviamente, né? E também já aproveita, clica aqui no botão abaixo para você se inscrever, para você seguir o Reaceleração, para não perder nada de Fórmula 1. E aí, o que aconteceu? Volta 52, começou a chover. Começou real a chover. Não esperou a volta 60, não. Volta 52 começou a chover. Volta 54, a gente já tinha parte da pista molhada e parte da pista parcialmente quase seca ali, porque não começou a chover no autódromo como um todo lá em Mônaco. Começou a chover em umas partes. Então começou a criar uma coisa muito doida. Uma parte da pista estava meio molhada, deslizando, porque os caras estavam de pneus médios e duros. E outra parte da pista estava meio seca. Então ninguém sabia o que fazia. Fala, meu,
Eu boto pneu intermediário ou eu fico com esse aqui? Aí na volta 55, meu Deus do céu, o que aconteceu? O Alonso foi pro box trocar os seus pneus duros por, obviamente, né, pneus intermediários, porque a chuva não tava com cara de que ia parar na volta seguinte. Sabe o que a Aston Martin fez? Colocou pneu médio, meu Deus do céu. Foi a única equipe que fez isso. Todo mundo tava indo pro box colocar em pneu intermediário e ele foi e colocou pneu médio. Obviamente não durou uma volta isso, né? Ele voltou pra pista, ficou patinando pra caramba, com perigo ainda dele bater, dar uma bandeira vermelha, um safety car e ele tava em segundo, ele abandonar a corrida. Obviamente ele voltou, começou a patinar. Na volta que ele retornou dos boxes, ele já foi para os boxes de novo, colocar o pneu intermediário. A sorte do Alonso é que lembra que o Verstappen estava muito na frente em primeiro e ele muito à frente do Ocon em segundo. A sorte é que foi isso, porque aí deu tempo dele dar as duas paradas e ele voltar na mesma posição em segundo. O que foi terrível para a corrida, né? Se ele não tivesse feito essa segunda parada, tivesse feito só uma e já colocado o pneu intermediário, ele ia colar muito mais no Verstappen. A gente poderia ver uma disputa no final da corrida entre primeiro e segundo. Já adiantando, não foi o que aconteceu. E aí, nessa volta 55 que a gente falou do Alonso, todo mundo começou a ir pro box, né? O Sainz foi pro box, deu uma escapada ali, quase bateu antes de ir pro box. Foi. Max Verstappen foi pro box. Max Verstappen levou o pneu médio por 55 voltas. Inacreditável, velho. Inacreditável, ele foi pro box. E aí todo mundo começou a ir pro box. Até que a Ferrari... Ô, Ferrari! O que aconteceu? Os dois pilotos foram pro box ao mesmo tempo. A mesma coisa que aconteceu em 2022 acontece de novo em 2023. Os dois pilotos vão pro box, um para, o outro fica esperando puto, né, porque tá perdendo tempo, e depois o segundo piloto vai pro box. Ferrari. E aí, com esses erros da Ferrari, né, Hamilton assume a quarta colocação. Lembra que era o Sainz que estava atrás do Ocon? Hamilton agora tá na quarta colocação, os três primeiros os mesmos, né? Max, Alonso, Ocon, Hamilton em quarto. Depois, nas voltas 57 e 58, foi engraçado demais. Na volta 57, foi aquilo que aconteceu com o Stroll. Eu postei até nas redes sociais do Reaceleração. O Stroll batendo no muro duas vezes. Nossa, de pneu intermediário. Ai, Stroll, corrida terrível pro Stroll. Depois, a gente ainda teve o Magnussen rodando, batendo também, mas ele tava de pneu duro, ele tava indo pro box. Volta 59, o Pérez vai tentar uma estratégia diferente. Para no box de novo para colocar pneu de chuva. Volta 60, Russell e Magnussen escapam do traçado e o Russell toma 5 segundos de punição. Lembra aquela do colchete lá na largada? Ele não tomou punição nenhuma, mas ele tomou 5 segundos de punição, porque nessa volta 60 que a gente falou, quando ele e o Magnussen escaparam do traçado, quando o Russell foi voltar para a pista, ele voltou meio que metendo louco, fechando um carro. E aí ele tomou 5 segundos de punição por essa volta para a pista de uma maneira não segura. Volta 61, quase acabando a corrida, muita chuva, muita chuva. Depois Hülkenberg toma 10 segundos de punição, porque lembra aqueles 5 segundos do dive bomb dele lá quase da largada? Ele foi pro box e não pagou essa penalização. E aí por ele não ter pago, tomou mais 5 segundos, então totalizando 10 de punição para o Hülkenberg. Depois, lá entre a volta 65 e 70, quase acabando, o que aconteceu? Hamilton estava pressionando o Ocon, Hamilton em quarto, pressionando o Ocon em terceiro, e o Russell pressionando o Hamilton de quinto para quarto. Só que não adiantava muito, né? Isso aí durou algumas voltas, depois eles se distanciaram, por quê? O Russell tinha 5 segundos de punição, que a gente acabou de falar que ele tomou. Então, mesmo que ele ultrapassasse o Hamilton, ia ser honestamente muito difícil ele ultrapassar o Ocon. E aí com 5 segundos de punição, não valia a pena arriscar. O risco seria muito grande para a Mercedes em Mônaco, que é um lugar que é difícil ultrapassar. Vai que o Russell ultrapassa o Hamilton, tenta ultrapassar o Ocon e bate. A Mercedes perde todos esses pontos. Então, foi mais conservadora a Mercedes e eu concordo com eles. Foi a melhor estratégia. Volta 72, a corrida acabando e aconteceu o quê? Max Verstappen dá 2 voltas em cima do Pérez. Meu Deus do céu, gente.
Lá pela volta 30 ele deu a primeira volta, 72 ele dá a segunda volta para cima do Pérez. E aí o Pérez falou, meu, quer saber? Foda-se. Pérez foi pro box de novo, tava com pneu de chuva, lembra? Pérez foi pro box colocar em pneu intermediário porque o pneu de chuva não deu certo. Pérez foi pro seu quinto. Ai, ai. O Pérez foi pro seu quinto pit stop. Que corrida, que final de semana pra esquecer do Pérez, pra esquecer. Ele tem que apagar esse final de semana dele que foi horrível. E aí, na volta 76, né, antepenúltima volta, Max em primeiro com 28 segundos na frente do Alonso. E por que ele tá 28 segundos na frente do Alonso? Porque o Alonso parou uma vez a mais, lembra? Ele colocou pneu médio, depois pneu Inter. Alonso ainda tava 11 segundos na frente do Ocon. E foi isso, né? Na volta 77, o Magnussen abandonou a corrida. E volta 78 para fechar. Max Verstappen vence o GP de Mônaco, merecidíssimo. Voou, mandou bem demais. Dominou a corrida de ponta a ponta e vence. Fernando Alonso em segundo e o gigantesco Esteban Ocon em terceiro. Que corrida do Ocon, hein? Que resultado para a Alpine esse pódio. Que resultado para o Alonso também ficando em segundo, né? Quem ganhou a volta mais rápida foi o Hamilton, lá pela volta 35, se eu não me engano. Daqui a pouco a gente fala, mas o Hamilton fez a sua volta mais rápida. Daqui a pouco também, quando a gente falar do grid final, o resultado final, eu falo o tempo do Hamilton. Então foi isso, piloto do dia Ocon, melhor volta Hamilton, primeiro lugar Max Verstappen, impecável. Ah, e uma coisa curiosa desse GP de Mônaco foi que em Mônaco, com chuva, não tivemos nenhuma safety car e nenhuma bandeira vermelha, o que é inacreditável. Lembra o que a gente vem falando de Mônaco? Pô, uma pista de rua, muito muro, muito estreita na largura para esses carros grandes da Fórmula 1. Galera disputando, chuva acontecendo, pista seca, pista molhada, pista úmida. Pô, a chance disso aí tudo virar uma bandeira vermelha, um safety car, era altíssima. Não tivemos nenhuma. Inacreditável. Mas, pra gente passar régua aqui nesse episódio, vamos fechar falando do resultado completo, né? Vamos mostrar na tela qual foi a classificação final do GP de Mônaco. Bora lá então, como a gente falou, Max Verstappen em primeiro lugar, com tempo de 1 hora 48 minutos, 51 segundos. A volta mais rápida, como a gente falou lá embaixo, ó, foi a volta 33, que foi a volta de Lewis Hamilton, obviamente quando a pista ainda estava seca, né? Depois já era, depois que começou a chover, ninguém abaixaria esse tempo, que foi um tempo de 1:15.65. Essa foi a melhor volta do Hamilton, ganhou um pontinho aí da volta mais rápida. Depois a gente teve Fernando Alonso em segundo, como a gente falou, Esteban Ocon em terceiro, dobradinha da Mercedes, Hamilton em quarto, Russell em quinto. Ótimo resultado para a Mercedes, que fez grandes mudanças no carro e mandou bem demais. Charles Leclerc em sexto, largou em sexto, manteve a posição. Gasly em sétimo, olha só a Alpine, gente. Alpine em terceiro e em sétimo. Ótimo resultado para a equipe. Carlos Sainz na oitava colocação. Péssima corrida para o Sainz, hein? Largou lá na frente, terminou só em oitavo. E ótima corrida da McLaren. A McLaren que começou lá no Bahrein no primeiro GP horrível. Olha só, pontuando com os seus dois carros. Lando Norris e Piastri. Muito bom. E olha só o domínio do Verstappen dos carros da frente. O nono colocado tomou uma volta, gente. Olha só, o sexto colocado, que era o Leclerc, estava com mais de 1 minuto de diferença pro Max Verstappen. Que corrida de domínio do Verstappen e do Alonso também, né? A gente tem que falar do Alonso. Depois a gente passa para os últimos 10. Bottas em 11º, De Vries com uma boa corrida, viu? De Vries só ficava lá nas últimas colocações, mandou bem. Guan Yu Zhou com uma boa corrida de recuperação também. Albon em 14º, péssima corrida pro Tsunoda, que bateu, rodou, escapou da pista. Sérgio Pérez, péssimo final de semana também, apesar de ter largado em último, ganhou 4 posições, mas péssimo para essa Red Bull. Hülkenberg, que corrida atrapalhada, viu? Pelo amor de Deus. Nossa senhora, que atrapalhada. Sargent também, só batida, colisão, escapada de pista, horrível. Magnussen em 19º, abandonou no finalzinho a corrida. E o Lance Stroll, que também abandonou a corrida ali em um momento no meio dela, também teve o seu abandono. Péssimo também. Assim como o Pérez, final de semana para se esquecer do Stroll.
péssimo, péssimo, péssimo. Seu companheiro de equipe em segundo e ele na última colocação abandonando. Então é isso, galera. Se gostou do episódio, deixa um like pra ajudar a gente aqui do Reaceleração. Não se esqueça também de clicar no botão embaixo, ver se você segue, ver se você tá inscrito. Se não tiver, clique pra se inscrever pra não perder nada de Fórmula 1. Então é isso, valeu, falou!